a tragédia é um fenômeno universal, acontece com todas as pessoas, acontece em todos os lugares e aconteceu em todas as épocas. A tragédia faz parte da vida humana. Vimos também quando a incredulidade é trágica, e nós entendemos que a forma com que Elimeleque levou a sua família para morar em Moabe foi uma verdadeira tragédia por conta da sua incredulidade na promessa de Deus. Eles estavam na terra da aliança, eles estavam na terra prometida, eles estavam em Belém. E por conta de uma circunstância muito difícil, tá bom, vou-me embora. Levou toda a família e lá aconteceu coisas terríveis. Ele morreu, os filhos morreram e a viúva ficou, como o texto mostrou, sozinha. E nós terminamos aquela mensagem dizendo que a tragédia não precisa ser o fim da história. O fim da história de Ruth nós já conhecemos. E seria muito bom se nós não conhecêssemos, né? Fôssemos caminhando passo a passo aqui. Mas como nós já conhecemos, sabemos o que Deus tem feito através dessa história. Hoje, meus queridos, eu quero falar para vocês sobre o tema escolha. Eu vou expor o restante dos versículos, do versículo 6 até o versículo 22. E o tema é escolha porque também nós que somos seres humanos, somos dotados da capacidade de fazer escolhas, de tomar decisões. Todos nós já fizemos algum tipo de escolha. E aí, quando eu estava escrevendo essa mensagem, eu me lembrei do filme Matrix, o de 1999, né? Para aquele pessoal assim que é mais... nasceu um dia desse. E tem uma cena que é clássica, onde Morpheus, né, aparece para o Neo, e aí mostra uma pílula vermelha e uma pílula azul. E ele diz que tem que tomar a decisão. E é interessante que ele começa assim o diálogo. Morpheus pergunta: você acredita em destino? Neo responde: não acredito em destino, porque não gosto da ideia de não poder controlar a minha vida. Aí vem a cena da pílula. Ele sentado e mostra a pílula vermelha e a pílula azul. Paulo se sentiu abençoado porque ele lembrou do filme. E vem a grande pergunta: para onde você quer ir? Gente, uma coisa que todos nós sabemos, e nós que já estamos mais amadurecidos, sabemos disso com toda a convicção, é que decisões sempre têm consequências. Essa é a grande lição da vida. Toda decisão tem, seja lá qual for, desde uma decisão que você vai tomar para o resto da vida, de casar com alguém, tem consequências. Até a que roupa você vai vestir, tem consequências. Mas voltando à cena, Morpheus, ele diz o seguinte: se tomar a pílula azul, a história acaba. E você acordará em sua cama acreditando no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, ficará no país das maravilhas. E eu te mostrarei até onde vai a toca do coelho. A escolha determina o destino. Nós sabemos que esse filme, nesse momento, é uma paródia lá do Alice do País das Maravilhas. Mas diante de nós, constantemente, precisamos tomar decisões. Esse texto vai falar sobre escolhas e suas consequências. E aí eu quero convidá-los para a gente fazer uma primeira leitura. E logo em seguida eu vou começar a expor. Capítulo 1 de Ruth, versículo 6, nós vamos ler até o versículo 10. Como o texto é muito longo, então eu vou lendo e comentando, e no final a gente tira algumas lições. Vamos lá, então. Versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as 2 noras partiu do lugar onde tinha morado.
Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retornem para a casa de vocês. Desculpe, retorne para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com você, como vocês foram leais aos falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Mas elas começaram a chorar alto e disseram: não, voltaremos com você para junto do seu povo. Até aqui a leitura, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, estamos diante do teu povo, que crê e confessa o teu nome. Estamos diante da tua palavra, inspirada pelo teu Santo Espírito. E a nossa súplica, ó Deus, nessa oração, é que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus. É no nome de Jesus que nós pedimos. Amém. É interessante que numa cultura patriarcal, nós vamos perceber agora as mulheres sendo protagonistas. Isso é singular, isso é ímpar. E muito importante, porque elas vão assumir daqui em diante a parte principal do texto, a parte humana principal. E o texto deixa bem claro, versículo 5, que Noemi, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Ela soube de boas notícias. Lembre-se por que ela saiu. Ela saiu porque estava tendo fome. Então, o marido disse: vamos embora daqui. Aqui era para ser uma terra onde mana leite e mel. Não está tendo? Vamos embora. Então, a boa notícia, ela está relacionada ao próprio Deus. Deus é o centro desse livro. Deus é o centro da história. E essa boa notícia, é interessante que o texto deixa bem claro. Nós não sabemos como é que ela soube disso. O que nós sabemos pelas Escrituras é que ela ouviu dizer que Deus havia intervido na história. Deus havia vindo em auxílio daquele povo que estava com fome. É interessante que depois que ela ouve falar disso, é que ela decide voltar. Então, gente, é questionável a conduta de Noemi. Será que ela voltou pela boa notícia do Senhor? Ou será que ela voltou porque ela realmente é alguém que, assim como seu marido, estava atrás de segurança e conforto? Bom, vamos voltar? Lá tem comida agora, estou sabendo. Então, realmente eu fico em dúvida quando eu penso nessas coisas. Mas a verdade é que o texto diz que ela quer voltar. Agora, não é fácil voltar. Noemi tinha que voltar com mais 2 pessoas. E nós sabemos, há um ditado popular que diz que onde come um, come 2, come 3, come 4. Come, meus irmãos. Mas come menos. Esse era o menor dos problemas. Na verdade, eu vou julgar aqui, com a leitura que eu fiz com base em alguns estudiosos, que na verdade eu acho que Noemi estava também envergonhada de voltar com essas 2 estrangeiras. Lembrem-se, elas eram mulheres moabitas, cuja palavra de Deus proibia que o povo de Deus, os homens, se casassem com esse tipo de mulher. O povo moabita era um povo que deu origem lá no incesto de Ló, e eles eram terríveis, hostis com relação ao povo de Deus. Sempre lutaram contra o povo de Deus. Então, nós temos uma expressão: não casem com esse tipo de mulher. Como seria para Noemi chegar então de volta com essas duas malas? Até aqui no versículo 10, parece que a decisão é que todas iam voltar. Versículo 11 até o versículo 13, a cena muda.
Versículo 11. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão! Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Noemi quer voltar, mas quer voltar sozinha. Ela não quer voltar com suas noras. Então, volte. E o argumento é lógico, o argumento é contundente, o argumento ele é muito forte. Qual é o argumento aqui? Ficar comigo, vocês não têm como ter maridos. Para onde eu vou é proibido casar com pessoas do naipe de vocês. Volte para a casa de seus... É estranho que ela fala a casa de suas mães, que normalmente, numa sociedade patriarcal, é para a casa dos pais. Volte. Eu não tenho... alguns estudiosos dizem que ele está sinalizando aqui a lei do levirato, né? E a lei do levirato era aquela lei que quando um irmão morria, então o outro irmão tinha que casar com a esposa. Mas eu acho interessante que ela chega a uma conclusão no final do versículo 13 assombrosa. Veja a sinceridade dela. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. E mão aí, meu caro Eduardo, é um eufemismo para poder e juízo. Ela estava meio assim, sabia quem era o Deus de Israel, conhecia a teologia, ela conhecia o ensinamento, mas estava meio difícil de praticar o negócio. Apesar das aparências, as coisas não estão fora de controle, gente. Deus está no controle. E quando ela diz assim, a mão de Deus está sobre mim, eu soube em Israel que Deus interviu na história, eu acho isso muito interessante. Porque viúva, com duas noras também viúvas, sem filhos, mesmo assim ela tem relances de lembrar que Deus está na história e que inclusive conduz a vida dela. Eu acho isso interessante. Veja como é, mesmo em circunstâncias assim, muito agudas, a pessoa consegue perceber que Deus está agindo. E aí ficou agora para as noras. Vamos ou não vamos? O que nós vamos fazer? Aliás, o que você faria se você estivesse no lugar de Ofra e de Ruth? A nora está dizendo, ela está incentivando a não ir. Ela mostrou que não vale a pena segui-la. Qual seria a tua atitude? Vamos conferir? Vamos lá, versículo 14 até versículo 18. E eu quero que vocês leiam pensando que tem dois caminhos para seguir. Versículo 14. Elas então começaram a chorar alto de novo. Ô povo para chorar, minha gente. Depois Ofra deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Lembra da importância do adversativo, do mas? Ofra dá um beijo de despedida, mas Ruth faz o contrário. Versículo 15.
Ruth, porém, respondeu. Aí vem uma das mais belas declarações das Escrituras. Versículo... desculpe, bem lembrado, irmão Aurélia. Versículo 15. Então Noemi a aconselhou: veja, sua cunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. Gente, que coisa mais terrível. Ela está dizendo o seguinte: ela está voltando não somente para casa, mas para o Deus dela. Um Deus pagão. Mas ela aconselhou a voltarem, a desistirem de ir a caminho de Israel, servir ao Deus verdadeiro. Versículo 16. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo. Não insistas comigo que eu te deixes e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor. Que o Senhor me castigue com mais rigor do que está castigando você. Se outra coisa que não a morte me separe de ti. Dois caminhos. Primeiro caminho, o caminho da sensatez, que foi obedecer Noemi. O caminho da razão, seguido por Ofra. Qualquer pessoa diria: tem razão. Como é que eu vou seguir uma mulher velha? E tudo indica que apesar do relacionamento delas assim, o texto dá a entender que era muito bom, diferente de alguns relacionamentos de sogra e noras hoje, né? Mas o relacionamento era bom. Mas Ofra toma uma decisão sensata. Julgo eu que sensato. Retornar para a vida normal. Queridos, quando a gente sai de casa, eu vou contar assim, por minha experiência, quando a gente sai de casa, quando a coisa fica muito difícil, a primeira coisa que vem à mente é: vou voltar para casa. Às vezes a gente não tem coragem de voltar, mas é a primeira coisa. Porque no nosso habitat a gente sabe como se virar. A gente sabe como dar os seus pulos na nossa geografia, na comunidade que nos traz identidade. Era o caminho mais sensato. E ela tomou. Agora veja a decisão de Ruth. Ruth vai para seguir o desconhecido. E o interessante é que esse texto, versículo 16 e 17, ele tem toda uma narrativa de pacto. Veja que ela está dizendo palavras fortes aí. Aonde fores, eu irei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Uma expressão de quem verdadeiramente era convertida ao Deus de Israel. Eu li um comentarista que ele dizia assim: é possível entender a atitude de Orfa, mas nós devemos imitar Ruth. Foi uma decisão para toda a vida. Eu acho interessante quando ela diz assim: não insistas comigo que te deixes e que não mais te acompanhe. Versículo 16. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o teu Deus. Onde morreres, morrerei. Não era uma coisa tipo assim: eu vou seguir você até o final da sua vida. Não. Ficar contigo para sempre. Podemos culpar Orfa de deslealdade? Lembre-se que eu pedi para você ler isso aqui com os olhos de dois caminhos. O caminho da sensatez e vou colocar aqui outro caminho da fé, caminho de Ruth.
Jesus faz exigências, gente. Se nós pensarmos no chamado que nós recebemos de Cristo, ele faz exigências. Por favor, André, coloque Lucas 24, 26 e depois o 33, só para nós termos a dimensão das exigências de Jesus. Lucas capítulo 24, Lucas 14. Lucas 14, versículo 26 e versículo 33. Se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. 33. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Não dá para Orfa seguir Ruth com o coração lá em Moabe. Não dá para a gente ser discípulo de Jesus, mas com o nosso coração em outra coisa. Ele tem que ser a prioridade em nossas vidas. Faz exigências. Eu acho que essa atitude de Ruth ela é contrária a quase tudo hoje. Qualquer pessoa assim, não vou dizer qualquer pessoa, mas a maioria das pessoas pensariam assim: o que é que eu tenho a ganhar seguindo essa viúva decrépita? O que é que eu vou ganhar? Tinha nada a ganhar seguindo essa viúva, nada. Mateus 19, 29, por favor, André, vamos ler. Mateus 19, versículo 29. E todo aquele que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, esposa, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Queridos, o que eu acho mais brilhante nesse texto é que Ruth não presenciou nenhum tipo de milagre para seguir Noemi. Nada de manifestação. Não apareceu um anjo e diga: vai, Ruth, segue ela. Não apareceu. Enfim, 2 caminhos, 2 decisões opostas. Versículo 19 a 21. Prosseguindo, vamos lá, leitura. Versículo 18, que eu não li, vou ler de novo. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Interessante que parece um silêncio. Parece que tá bom, você quer me seguir? E vai naquele silêncio. Eu fico me lembrando do climão que ficou entre as duas. Mas o autor não quis nos dizer o que rolou, que tipo de conversa. Versículo 19, continuando. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem de Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Eu tenho para mim que Noemi era uma crente assim bem difícil, viu? Perceba que ela está ligada muito ainda à questão do conforto e da segurança. Me chame de Mara, mas de quem é a culpa? De Deus. Ela foi quem tomou a decisão de seguir o marido. Quando o marido morreu, ela tomou a decisão de ficar. Ela só voltou quando soube que tinha alimento.
O nome Noemi significa agradável, doce. Eu vou usar para os antônimos, né? Doce. Então ela diz assim, olha, me chame de amarga. Mas perceba como é legal. Mesmo atribuindo culpa a Deus, isso mostra que ela entende que o Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, está agindo na história dela. Ela não atribui isso à sorte. Não, tivemos má sorte lá. Não. Não atribui isso aos deuses pagãos. Não, foram os deuses lá de Moabe que... Não. Foi Deus. Tem um livro, eu sempre recomendo para criança. As mães tinham até medo quando eu recomendava, mas o livro é bom. O Deus que destrói... É que a capa até um sorvetezinho, né, no chão. Pronto. Porque a pegada de muitos crentes é de um Deus domesticado, que faz aquilo que eu mando. É um Deus cuja a intervenção dele só traz coisas boas. Parece que coisas ruins só acontecem. Não, é do diabo. Ou seja, é uma visão muito pequena de um Deus que é criador do cosmos. De um Deus que pode todas as coisas. Então, Noemi, ela age de forma sincera. A postura dela lembra Jó, ao questionar a postura de Deus, que é justo, sempre bom. Porque assim, quando ela diz assim, o versículo 20, ela diz, não me chamem Noemi, mas me chamem Mara, pois o Todo-Poderoso. E depois no 21 ela responde, ela fala de novo, o Senhor colocou, depois o Todo-Poderoso. Ela reconhece que Deus tem poder. É a expressão El Shaddai. Mas parece que esse Deus não é todo bom. Lembra do dilema de Epicuro? Que ficou muito popularizado depois que Lex Luthor falou? Gente, nós não podemos dissociar o poder de Deus e de sua bondade. Ele é 100% poderoso. E ele é 100% bom. Bom. Quem não conhece, eu recomendo que pesquise e baixe a música. Eu conheço na voz de João Alexandre e também de Estênio Márcios, Tapeceiro. E a gente olha um tapete, a gente vê aquela beleza toda, mas por trás tá os nós, tá o ajeitado. Então, para compor uma linda peça, tem as dificuldades, tem os momentos difíceis. Rubem Alves tem um texto que é falando sobre a pipoca. Ou seja, para que o milho se torne pipoca, minha gente, passou por uma alta temperatura, ele passou por uma pressão. A ostra, né? Ele tem um ditado que é: ostra feliz não dá pérola. Porque é um grãozinho de areia que fica dentro da ostra até se tornar pérola. Se nós com uma areiazinha no sapato incomoda, você imagine. Pois bem, chegaram em casa e teve esse alvoroço. Versículo 22. Aí o narrador agora entra para explicar algumas coisas. Diz assim: foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com suas noras. Não, desculpe, vou ler de novo, irmãos. Foi assim que Noemi voltou para a terra de Moabe com sua nora Ruth, a Moabita. É a primeira vez que o narrador coloca essa expressão, dizendo que ela é Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Algumas coisas interessantes, né? Ele não responde como foi que as mulheres, como foi que o povo recebeu elas. Só diz que houve esse burburinho. Não diz onde ficaram. Silêncio total. Mas faz questão de dizer Ruth, a Moabita, a estrangeira. Vocês percebem o contraste de Ruth,
que é estrangeira, que não conhece ao Deus de Israel, que chega de boa, e Noemi, que é a serva, que é a crente, e chega desse jeito. Aí há também um momento de transição, onde o autor, penso eu, ele quer contrastar com a situação de Noemi. Ele diz: elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Tristeza, amargura, tragédia versus colheita, fartura, alegria, momento de satisfação. Então, há algumas lições, queridos, que eu quero tentar extrair desse texto para todos nós. Escolha voltar. A humilhante escolha de voltar, minha gente. Como é difícil voltar. Agora nós deveríamos aprender uma coisa, que a crise, a tragédia, não dura para sempre. Por pior que seja a situação, vai passar. Vai passar. O Hernandes Dias Lopes diz o seguinte: o mesmo Deus que envia a fome, envia também o pão como gesto de sua graça. O Senhor veio ao auxílio daquele povo. Deus sempre vem ao auxílio do seu povo. Qual é o problema? É que nós queremos que ele venha no nosso tempo. É agora. Senhor, está doendo, manda agora. E assim ele não seria Deus, se ele fizesse 100% a nossa vontade. Gente, voltar é humilhante. A pergunta: por que a humilhação dói tanto? Porque fere o nosso ego. Diante do fracasso percebido por todos, acredite, só nos resta engolir o orgulho. A convicção de fracasso nunca deve ser negada. Paulinha diria que é terapêutico você reconhecer. Agora, essas coisas não deveriam ser difíceis para o cristão. De jeito nenhum. Agora, o cristão está tão envolvido nessa vibe de coach, que ele quer sempre ser vitorioso. Você conversa com algumas pessoas, ele tem dificuldade de falar a palavra derrota, fracasso, não faz parte do seu vocabulário, mas faz parte da vida. Mateus 23, 12, eu coloquei essa referência, deve fazer sentido. Deixa-me ler aqui. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. A gente lê esse texto aqui dizendo o seguinte, né, que é como se fosse um ato de triunfo, como se fosse uma espécie de vingança. Você está me humilhando agora, mas Deus vai me exaltar. Não, gente, mas não é isso que o texto está dizendo. Aquele que realmente, conscientemente se humilha diante do Senhor e reconhece as suas limitações, o seu pecado, sabe que não pode fazer as coisas pela força do seu braço, sabe que não vai rolar. Esse sim, se você realmente se humilhar diante do Senhor e reconhecer o seu pecado, pode ter certeza que no momento certo, talvez nem nessa vida, você será exaltado. Oh, que privilégio estar na presença de Deus naquele dia, porque você confessou o seu pecado. Gente, voltar é extremamente humilhante. Agora, sabe qual é a boa? É que o povo de Deus sempre pode voltar. Independentemente do seu pecado, da vida que você esteja levando, você pode voltar. Emílio Garófalo diz assim: o povo de Deus sempre pode voltar. Cristãos muitas vezes andam por um tempo longe de Cristo e de sua igreja, e quando caem em si, acham que não tem mais volta. Eu já conheci pessoas que serviram na igreja, foram uma bênção, receberam dons fantásticos, mas por algumas circunstâncias se desviou, se distanciou,
Começou a viver uma vida dissoluta e acha assim, não, Deus não vai me aceitar. Mas aí a parábola do filho pródigo está para mostrar que Deus aceita, desde que você se arrependa, desde que você se humilhe diante do Senhor. Então escolha voltar. Seja lá qual for a condição da sua vida, é dia de voltar. É hora de voltar para o Senhor. Segundo, escolha compartilhar. Eu diria para nós aqui da igreja, escolha evangelizar seus amigos. Noemi parece ter tido um relacionamento bom com suas noras, mas não demonstrava preocupação com suas vidas espirituais. Não tinha a visão de evangelizar os vizinhos e incorporá-los à comunidade da aliança, mesmo quando a oportunidade para isso estava à sua frente. Muitos crentes são assim. Falam de tudo com seus amigos. Falam do trabalho, falam da série que está assistindo, falam dos famosos, falam do time de futebol, falam dos políticos, falam dos professores do seminário, falam das novidades, falam das dificuldades, das tristezas, mas não falam do principal, de Cristo, da salvação que há em Cristo Jesus. Há uma ordem expressa dada pelo próprio Cristo para fazermos discípulos. Mateus 28, 19. Por favor, André. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A gente poderia grifar bem forte aqui, né? Todas as nações. E nós tínhamos ali uma moabita de uma nação estrangeira, órfã, que precisava ser evangelizada. Mas o que foi que Noemi fez? Não, volta para o seu Deus pagão. Que tristeza. Que tristeza. E eu acho interessante que alguns crentes até dizem assim, mas pastor fulano de tal, ela é gente muito boa. E ela é quase crente. Só que quase crente é igual bola na trave, não é gol. Não, quase crente não é crente. Não é discípulo. Então, compartilhe, gente, a sua fé com os outros. Insista em compartilhar. Sabe por que nós não insistimos? Porque nós não queremos ser chato. Nós queremos ser visto como o doce, aquela pessoa que adoça a vida de todo mundo. E há momentos que nós precisamos ser chatos. E dizer que compartilhar nossa fé. Não siga o caminho de Noemi nesse sentido. Busque evangelizar seus parentes, amigos, vizinhos e colegas. E eu coloquei aqui os grupos mais difíceis de evangelizar. Porque evangelizar quem a gente não conhece é bom demais. Você conhece algum crente que não perde uma viagem missionária? Por quê? Eu vou lá para o interior, ninguém me conhece, eu vou lá, evangelizo, mas em casa, na empresa, de jeito nenhum. No meu lazer, no meu entretenimento com os meus colegas, também não. Temos que evangelizar. Temos que evangelizar. Temos que convidar pessoas para fazer estudos bíblicos. Não sou eu que estou dizendo. É Cristo quem mandou que fizéssemos. A estratégia você usa, seja lá qual for. Mas você precisa fazer isso. 3. Escolha acertar. Só existe um caminho certo. Nós, hoje, somos como as noras de Noemi. Somos estrangeiros. Ninguém aqui nasceu em Israel. Nós somos estrangeiros a tal ponto que até mesmo quem nasce no lar cristão precisa nascer de novo. Somos confrontados sobre a escolha da vida. Agir órfã, voltar para a sua casa, para a sua vida e com seus deuses pagãos, ou agir como Ruth, para a vida. Caminho assustador que só pode ser seguido pela fé. O caminho da cruz. O morrer para si mesmo. Mais uma exigência de Jesus, André. Lucas 9, 23. Jesus dizia a todos, a mim, a você, a todos:
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Gente, não dá para a gente continuar pregando um evangelho barato, que não tem exigências nenhuma. Nenhuma mesmo. Não dá. Não é possível ser discípulo de Jesus sem abandonar o egoísmo e entregar a sua vida pelos outros. Não dá. Você pode até dizer que você é cristão, que você lê a Bíblia, que você adora, que você ora. Mas ser discípulo, estão aqui as exigências. O caminho de Ruth não significa apenas nos identificar com o Deus de Israel. E aí eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Eu vou repetir. O caminho de Ruth não significa apenas nos identificar com o Deus de Israel. Significa também nos identificar com o rebanho teimoso, com o povo de Israel. Ruth não recebeu, ela não foi bem acolhida quando chegou a Israel. Não houve as mulheres abraçando, chegando. Não, o que houve, pelo que nos parece, foi olhares de soslaios, como diria Machado de Assis. É estranho as escrituras, essa ideia que você pode servir a Deus fora do povo de Deus. É estranho a palavra de Deus, essa ideia que eu sou crente, estou em paz, estou, aleluia, glória a Deus, mas não quero conversa com esse povo, que diz povo de Deus. E aí quando você olha para o povo de Deus, em toda a escritura, era um povo teimoso, desobediente, pecador. E nós somos chamados a fazer parte desse povo. Chamados pelo próprio Deus. Escolher o caminho do evangelho é assumir um compromisso com Deus e com seu povo. Quarta e última lição. Escolha confiar. Perigo da amargura. No olho do furacão, a gente não consegue ver direito. E eu penso aqui agora em Noemi. Havia perdido tudo. Os filhos, tudo. A amargura, ela nos torna míope, assim, a gente não consegue enxergar direito as coisas. A gente não consegue ver o quadro maior. Quando está sofrendo, gente, quando o negócio está doendo, a gente quer a solução para a nossa dor. A gente fica vendo tudo preto e branco. A gente não consegue mais ver nada colorido. Porque dói, é natural do ser humano. Agora, quando eu penso naquilo que o apóstolo Paulo escreveu, me traz esperança. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 e 18. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo está apelando aqui, quando a situação fica aguda, quando a coisa fica dolorida, quando realmente está difícil, é a gente continuar confiando no Senhor e não abandoná-lo. Então, a gente, quando está doendo, a amargura chega ao ponto de embaçar a nossa visão com relação à intervenção de Deus na história. E por último, quando está doendo, a gente tem um mau costume de ser incoerente com nossa fé. Cito aqui Emílio Garófalo, quando ele diz assim: cuidado, a amargura às vezes vem devagar e corrói a alma. Apesar de todo o seu sofrimento, Noemi não duvidou da soberania de Deus. Mas as suas atitudes foi de quem estava duvidando. E tem pessoas que assim, conhece tudo sobre Deus, sabe de tudo sobre as Escrituras, mas o seu saber
não condiz com a sua prática. Não condiz. E aí, para o cristianismo, não é importante apenas saber coisas certas de Deus, mas crer e praticar. Mateus 7, 24 a 27. Um texto muito conhecido de todos nós. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como o homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Essa é a pegada de quem realmente conhece a Cristo. Sopra os rios da dificuldade, o negócio está difícil, mas nós estamos firmes no Senhor. Firmes. Gente, nunca confunda murmuração com lamento. A murmuração é algo que Deus abomina. Porque a murmuração é quando você se coloca no centro de tudo. Ah, isso aconteceu comigo. Por que não aconteceu? Ah, porque... O lamento não. O lamento é você reconhecer que dói. Está doendo, pastor. Está doendo. Está doendo, irmão. Está doendo. E esse reconhecimento da dor, seja ela física, seja ela emocional, você tem que confessar, você tem que dizer, você tem que falar. Isso é terapêutico. Não espere que ninguém adivinhe, que olhe para você e diga, será que está doendo? Oi? Não. Nós devemos confessar. Agora, enquanto nós estivermos no alto do nosso pedestal, se achando, não vai rolar a cura. Não rola. E eu sei de muitas dores emocionais que vêm, que dói, que machuca. E nós precisamos falar sobre isso. Então, escolha confiar nos momentos difíceis. Conclusão. As escolhas fazem parte da vida. Nessa história, podemos classificar que a decisão de cada uma delas teve seus pontos relevantes. Orfa escolheu a sensatez. Era o lógico voltar para casa e para os seus. Ruth escolheu a fé. Partiu para um caminho desconhecido, mas com a confiança no Deus de Noemi. Noemi escolheu a honestidade. Em momento algum ela nega sua dor, mas de forma clara reconhece que tudo vem do Senhor, inclusive as suas dores. Então, queridos, vamos fechar os nossos olhos e ouvir a aplicação dessa mensagem. 3 caminhos a seguir. Qual caminho você escolheria? O de Ruth? Conhece tudo sobre a Bíblia, mas se torna amargo. De órfã? Vou voltar para a minha vida normal. Essas palavras não têm que entrar no meu coração. Ou de Noemi? Desculpe, eu confundi Ruth com Noemi. O caminho de Noemi é que é o caminho amargo. O caminho de Ruth é o caminho de fé. Que escolha você tem feito que lhe traz vergonha? Deus perdoa. A quem você culpa por suas escolhas erradas? A si mesmo? O próximo? Ou Deus? Como você vê Deus agindo para moldar sua vida por meio de suas escolhas erradas? Será que mesmo nas suas escolhas erradas Deus não tem trazido coisas boas? Você não consegue ver a graça de Deus? Olhe para o Senhor e tenha certeza de tomar as decisões certas. Que Deus em Cristo nos abençoe.